A gente já vai para Brasília. A Natália Paz está de volta aqui com a gente hoje. Boa tarde, Natália. Tudo bem? Tudo bem, Adriana? Muito boa tarde para você, Fábio. Um Boa ótimo tarde. dia a quem nos acompanha. Bom ter você de volta. Olha só, temos muitos assuntos na pauta com a Natália hoje, gente. Vamos começar falando da tramitação justamente das regras fiscais. Já relator definido aí, Cláudio Cajado, experiente no Congresso. Qual é a perspectiva aí, Natália, de trâmite, de conversas? A expectativa, muitos analistas disseram que talvez o projeto tenha sido enviado com regras com mais exceções, um pouco mais brando, porque no Congresso sempre tem discussão e mudança, e esse projeto de regras fiscais novas para o país pode ser endurecido, de alguma forma ficar um pouco mais rigoroso. Como é que está essa discussão sobre arcabouço fiscal? Vamos lá, então, Adriana. A expectativa é positiva na Câmara dos Deputados com essa relatoria, né? O deputado Cláudio Cajado, que foi escolhido oficialmente, anunciado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, como relator dessa proposta da nova regra fiscal, que chegou nesta semana ao Congresso Nacional para esse início de tramitação. Já era sabido há algumas semanas que o nome a ser escolhido seria do PP, e Cláudio Cajado teve o aval, inclusive, aqui do Palácio do Planalto, do governo federal. Por quê? A gente sabe que o PP, oficialmente, ele não faz parte da base do governo, de apoio do governo federal no Congresso Nacional. Mas a escolha por um nome do PP, principalmente pelo nome de Cláudio Cajado, teve esse aval por parte do governo federal nos bastidores, com essa negociação com Arthur Lira, porque ele seria um nome de consenso, eles faria um texto em consenso com o governo federal, ou seja, não devemos ter muitas mudanças em relação ao relatório dele. Qual que é a força de Cláudio Cajado na Câmara dos Deputados? Ele tem muito trâmite entre todos os partidos, então por mais que ele não seja da base do governo e não seja oficialmente da oposição, ele consegue transitar muito bem entre esses dois lados, base, oposição e todos os partidos, para conseguir essa aprovação o quanto antes desse texto que vai substituir o atual teto de gastos. Como vocês falaram há pouco, ele é um deputado com muita experiência, ele está no 8º mandato dele, chegou a assumir a presidência do PP no último ano, quando o Ciro Nogueira acabou, então, justamente virando o ministro do governo Bolsonaro. Então, ele tem esse trânsito muito bem criado, né, formulado dentro do Congresso Nacional e tem esse aval, então, para o governo federal, né, de conseguir aprovar esse texto dentro dessas 3 semanas, que foi o tempo estimado por Arthur Lira. Natália, vamos mudar de assunto, falar então agora do GSI e também da instalação da CPMI. Então são algumas questões, né? Primeiro, o interino Ricardo Capelli assume, até que o presidente Lula, como disse o ministro Dino ainda há pouco, até que o presidente Lula e só ele vai tomar a decisão e dizer que o ministro do GSI vai ser um militar ou vai ser um civil, né? Dá para identificar para que lado o governo está pendendo nesse instante? E uma outra questão a respeito da instalação da CPMI, né? O governo disse que depois das imagens que foram reveladas, com a presença do ex-ministro Gonçalves Dias ali no 4º andar, ficaria impossível evitar a instalação da CPMI. O governo realmente se convenceu de que é necessário haver realmente uma CPMI, ou não teve saída, teve que aceitar de qualquer jeito? O que os bastidores dizem? Vamos primeiro por essa parte da CPMI, então, Fábio. No Palácio do Planalto, aqui onde eu estou nesse momento, o bastidor entre os interlocutores do presidente Lula é que não tiveram muita saída, não tinha mais muito para onde fugir, para onde ir em relação a essa criação de uma CPI, de uma comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso Nacional. Para quem está nos acompanhando, vale a gente lembrar que desde o início, desde os atos do dia 8 de janeiro, o governo se mostrava contrário a essa CPI, né, a essa CPMI. Dizia que isso iria atrapalhar as investigações, que isso deveria ficar a cargo apenas dos órgãos competentes, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal. Só que ontem, com essas imagens que a gente acompanhou, que foram divulgadas pela CNN Brasil, o governo acabou
batendo o martelo no discurso, no posicionamento de que não tinha mais como fugir em relação a isso. Então, qual que era a orientação do discurso agora? De serem, então, favoráveis a essa instalação no Congresso Nacional. Inclusive, hoje mais cedo, o ministro Alexandre Padilha, ele conversou com a imprensa, disse que o governo está disposto, sim, a ajudar nessa comissão que vai ser instalada muito possivelmente na próxima quarta-feira no Congresso Nacional. Disse também que já passou orientação aos líderes do governo no Congresso, Zé Guimarães, Randolfo Rodrigues e Jacques Wagner, para que eles passem essa informação adiante para a base de apoio de que sim, o governo é favorável a essa investigação no Congresso Nacional. E também nos bastidores, qual que é o discurso que agora o presidente Lula assume, de que ele quer sim essa investigação por parte dos parlamentares no Congresso, porque ele quer a responsabilização de todos os envolvidos que aparecem então nessas imagens. Em relação ao ex-ministro Gonçalves Dias, a gente deu essa informação antes mais cedo, 48 horas que foram dadas pelo ministro Alexandre de Moraes para que ele seja ouvido pela Polícia Federal. A gente tem feriado amanhã e final de semana já na seguida, então esse depoimento deve muito provavelmente ser marcado a acontecer na próxima segunda-feira. Alexandre de Moraes, que é o relator justamente de toda essa história no Supremo Tribunal Federal e que também pediu a Ricardo Capelli, que assume então interinamente o Gabinete de Segurança Institucional, que passe todas as informações de todos os que aparecem nessas imagens para essa investigação no Supremo Tribunal Federal. Só para a gente contextualizar para o nosso ouvinte, só relembrar, na verdade, Gonçalves Dias, além de ser próximo do presidente Lula, como a gente já trouxe a notícia aqui nessa edição do Entre Nós, primeiro teve aquela informação de que não tinha, né, que não existiam essas imagens internas ali da entrada, da chegada no gabinete do presidente Lula, e agora essas imagens reapareceram. Tem toda essa confiança, esse histórico de confiança de Lula no ex-ministro, agora ex-ministro Gonçalves Dias. E, além disso, a saída, que foi muito rápida. A coincidência de que as imagens foram divulgadas no mesmo dia em que ele seria ouvido e que ele iria falar no Congresso, e depois apresentou, então, o atestado e, na sequência, a saída dele. Ou seja, foi tudo muito rápido. Isso tudo cria uma suspeita de que tem muito a ser esclarecido, né? Que ele precisa, de fato, ser ouvido, e aí esse prazo de 48 horas. Mas Flávio Dino, você acompanhou o pronunciamento dele, não é isso, Natália? Ele se esforçou ali para dar um clima de tranquilidade e usou aí a expressão nada a temer com a investigação. Exatamente, Adriana. Essa coletiva que a gente acompanhou há pouco do ministro Flávio Dino era para passar informações de transparência em relação à operação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições do ano passado. Números também ali que mostram uma atipicidade de acordo com o Dino. E a gente aproveitou para questioná-lo em relação a Ricardo Capelli, e ele disse o seguinte, que de acordo com ele não gostaria que, como secretário executivo do Ministério da Justiça, Capelli assumisse então efetivamente esse posto agora no Gabinete de Segurança Institucional, mas que é uma pessoa muito capacitada para isso, e que agora tanto o Flávio Dino quanto o Capelli, eles vão colher informações até a volta do presidente Lula dessa viagem que ele embarca hoje a Portugal e volta na próxima semana para passar essas informações a Lula do que será feito daqui para frente, se o Gabinete de Segurança Institucional vai continuar existindo ou não, e se vamos continuar com um militar à frente do GSI ou se de fato um civil pode assumir essa posição efetivamente. Mas ele tenta passar essa imagem, esse discurso de tranquilidade, que as investigações vão continuar acontecendo, e também aproveitou para dizer que ele não teve, em momento algum, acesso nem às imagens que foram divulgadas ontem, nem a outras imagens dessa investigação. Então, o governo tendo cuidado em relação a isso, porque essa reunião de ontem acabou trazendo essa demissão de Gonçalves Dias muito rapidamente, porque uma ala pressionava pela demissão, outra ala pressionava pelo afastamento, então ele foi orientado justamente a se adiantar e pedir ele mesmo a demissão.